O que é que trouxe a comunidade às ruas de Berlim? Por que aqueles cartazes foram mostrados? Existe em Moçambique um clube de pessoas muito ricas que se aproveitam da sua posição político-partidária e dilapidam o país ao seu belo prazer. Como é que vocês conseguiram libertar-se até o ponto de poder falar com os titulares do poder, no caso da Frelimo, sobre questões muito claras de corrupção, dos esquadrões da morte, supressão Depois de da vozes? independência, a Frelimo só conseguiu implantar a cultura de medo no seio A do partir povo. de 1982, já assumia cargos na Frelimo, que culminou com a minha participação no 5º Congresso em 1989, onde que fui ver, dentro do órgão central deste Frelimo, que o jogo que está sendo feito não há aquela realidade que eu vejo. Muito concretamente, o que é que existia dentro da Frelimo, sobretudo no congresso em que participou, que o deixou mal disposto? O cabritismo acabou de comer onde estava amarrado. Eu, quando vou a Moçambique, é que eu vejo que aqui o jogo não está bonito. Olá a todos, bem-vindos a este espaço para o Panorama Voices, é onde as vozes encontram a sua liberdade. Este é um espaço de exercício da liberdade de expressão, onde aproveitamos os benefícios do pluralismo de ideias para construir modelos, para construir políticas, para construir a ideia de um futuro em conjunto e um futuro para todos. Vamos falar sobre Moçambique, vamos falar sobre os conflitos que Moçambique tem vivido e, por que não, falarmos também sobre as soluções que podem nos levar a uma paz efetiva, uma verdadeira reconciliação, onde existe inclusão de todos os moçambicanos, não só aqueles que vivem na área circunscrita a Moçambique, mas também vivem na diáspora. E hoje tenho a honra de receber a comunidade de moçambicanos residentes na Alemanha. Eu estou a falar de um grupo que tem tido um posicionamento bem explícito, bem eufórico sobre a necessidade de reformas para que o país possa desenvolver em conjunto, num ambiente de harmonia, democracia, paz, respeito pelos direitos humanos. Eu vou pedir que cada um se apresente, a começar pelo diácono Adelino João. Temos também a presença do senhor Ernesto Melice e também da senhora Alice Citoy. Por questões pessoais, ela não vai ligar a câmera, mas ela estará presente aqui no nosso debate. Muito bem-vindos a todos. Gostava que se apresentasse, a começar pelo senhor diácono. Boa noite, mana Lele, mana Selma, desculpa. Boa noite, caros irmãos aqui na tela, os participantes deste live. Boa noite aos nossos internautas que nos escutam, ou bom dia, ou boa tarde, qualquer momento, dependentemente do fuso horário. Meu nome é Adelino Massovira João, conforme apresentado, né? Sou diácono e assistente social. Sou moçambicano, portanto, a residir na Alemanha há muitos anos, talvez não interessa dizer. Se for necessário, direi há quanto tempo estou a viver aqui. Mas, pronto, eu estou sempre ligado ao país
e sobretudo nesses momentos muito cruciais, não me ponho alheio à situação do nosso país. Portanto, estou aqui, aceitei este convite para tomar parte deste debate de uma parte da nossa diáspora aqui na Alemanha. E mais além poderemos, portanto, desenvolver o tema. Obrigado. Muito obrigada, muito obrigada. A senhora Ernesto Melice está aqui, também uma das figuras que temos visto nas marchas em Berlim e não conhecemos. Quem é o senhor Ernesto Melice? Muito boa noite a todos os telespectadores. Eu chamo-me Ernesto Melice, vivo na Alemanha desde 1979, desde 1990 sou empresário e me ligo diretamente ou moralmente com a minha pátria, ou a nossa pátria no total, e eu decidi, como moçambicano, fazer parte dos combatentes que estão envolvidos, portanto, na luta de libertação de Moçambique pela segunda vez, e moçambicanos que lutam, portanto, pela paz e justiça social no nosso país. E gostaria, nesta oportunidade também, aproveitar o momento para dizer que, com esta oportunidade que temos que criar condições para nós podermos dialogar profundamente sobre o destino e o futuro da nossa pátria, onde que todos os moçambicanos gozam, pelo menos, das condições mínimas de que são dignas, que vivem numa condição justa. Por isso que apostei-me levar tudo que está ao meu alcance para me unir ao grupo dos combatentes. Obrigado. Estamos aqui para contribuirmos, como moçambicanos, com soluções, pistas, fórmulas, para que possamos ter um Moçambique para todos. Eu vou começar a nossa conversa com um vídeo que, na verdade, foi uma intervenção a nível de Berlim, de uma das marchas que foi organizada pela comunidade de moçambicanos na Alemanha, e tivemos um discurso de mais ou menos 15 minutos do senhor diácono Adelino João, em representação da comunidade, na qual vamos exibir, não na íntegra, mas vamos tirar alguns trechos para podermos avaliar, analisar o que é que trouxe a comunidade às ruas de Berlim, porquê aqueles cartazes que foram mostrados e qual é efetivamente a reivindicação dos moçambicanos em Berlim, que tipo de Moçambique estes moçambicanos estão a perspectivar. Vamos agora ao vídeo e depois voltamos para analisar. Tristemente, esta situação de não amor ao próximo por parte de alguns que estão no poder, certamente estão inseridos no Partido Frelimo. Nós temos visto desde o dia 9 de outubro que algo não está bem. Mas também essa situação de não amor ao próximo, nós estamos verificando desde 49 anos, desde que Moçambique se tornou independente no dia 25 de junho de 1975. De lá até esta data, nunca houve liberdade de expressão, nunca houve respeito pelos direitos humanos. Por isso, estamos aqui para demonstrarmos o nosso desagrado e condenar as ações bárbaras e violentas contra qualquer moçambicano. Mataram Urias Simango, Benjer, Marupa, Joana Simeão. Pouco mais tarde, nos anos 90 e 2000, no governo da mesma Frelimo, houve outras matanças, como a do Carlos Cardoso, Gil de Stack, Anastácio Matavel, João Chamussi, Carlos Sipa, como é que chama? Sipa Macuacua, obrigado, Sipa Macuacua e outros, só porque eles pensavam diferente. Recentemente, o advogado Elvino Dias e o político Paulo Guambe, mas
Todo o resto deixo a vosso critério e ao vosso, a, vossa, a vossa forma de pensar. Vocês vão completar quem terá mandado matar os dois intervenientes. Bom, eu vou terminar, mas antes diria, com a Frelimo no poder, e será proibido pensar diferente. Existe em Moçambique um clube de pessoas muito ricas que se aproveitam da sua posição político-partidária e dilapidam o país ao seu belo prazer, apoderando-se dos recursos naturais dos quais o nosso país tem em abundância. Infelizmente, o dinheiro que advém desses recursos é usado para lazeres. Para a maioria dos moçambicanos, há menos desenvolvimento de infraestruturas, como escolas, estradas, há falta de condições básicas que o governo devia oferecer ao povo. Hospitais, por exemplo. Há quem já disse durante a campanha eleitoral, hospitais são da Frelimo. Medicamento é da Frelimo. Não, eu digo não, isso é do povo. Essas infraestruturas são do povo. Bom, esta foi parte de um discurso muito forte, posso assim dizer, muito direto, sobretudo para o Partido Frelimo, que é o partido que governa os moçambicanos desde 1974, moçambicanos estes que reclamam problemas sociais básicos, problemas relacionados com liberdades individuais, a questão dos direitos humanos, entre outras questões. Este discurso diácono é um discurso que provavelmente, se tivesse sido feito em Moçambique, talvez teria a sua repercussão. Mas tanto o diácono, tanto o senhor Melissa, a senhora Alice, vivem num país, no caso a Alemanha, em que as liberdades individuais, as liberdades de expressão são plenas. E às vezes as pessoas podem não perceber o porquê desta forma direta de se falar aos titulares do poder, que provavelmente não é o mesmo não é a mesma temperatura que provavelmente guie um cidadão moçambicano. Nota-se esta diferença de tratamento, de forma de tratamento aos nossos titulares do poder. Neste sentido, há uma exigência clara da sua parte, da comunidade, de transparência na governação, de respeito pelos recursos do povo e também uma perspectiva de direito a que o povo tome o poder de facto e conduza os destinos do país. Como é que esta mensagem é vista? No seu caso, como é que esta mensagem é vista a nível da própria comunidade, por exemplo, onde vocês moravam, ou, por exemplo, a nível do próprio país? Vocês acham que este tipo de mensagem permeia perfeitamente ou encontra algumas barreiras ou alguns ruídos, talvez alguma acusação de ataque ou ameaça ao próprio Partido Frelimo? Acha que existe espaço para se ouvir vozes como as vossas nesta marcha? Bom, primeiro, permita-me dizer, Mana Selma, que a Frelimo, a tomada do poder em 1974, depois que culminou com a independência em 1975, depois da independência, a Frelimo só conseguiu implantar a cultura de medo no seio do povo. Implantou a cultura de medo, houve aquela vigilância por causa de sinais, não sei lá quantos e tudo mais. Então, de lá para cá, nós, o povo, incluindo a mim, fomos notando, não é? Notando que o medo não é o melhor companheiro. O medo nunca foi o melhor companheiro. E pronto, e graças a Deus estamos num país como este, onde
conseguimos provar o outro tipo de vida, com, 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 com as possibilidades de se expressar livremente, sem que haja represálias. Então, o cúmulo de tudo foram as eleições municipais, né, autárquicas no ano passado, e depois o topo de tudo foram eleições gerais e presidenciais esse ano. Então, não há mais espaço de mantermos o nosso pensamento por detrás das coisas. Temos que trazer a realidade à tona. Vamos trazer a realidade à tona. Eu acredito que esta mensagem mexeu com algumas sensibilidades, caso as pessoas. Claro, não mencionei o nome de ninguém, não é? Não disse nome de ninguém, não se falou o nome de ninguém, mas este partido que sempre optou em implantar a cultura de medo, acredito que não recebeu bem não recebeu com alegria esta mensagem. Sentindo-se, afinal de contas, descobertas, né? Descoberta. Já estão-nos a descobrir, mesmo na diáspora, já estão a ver o que estamos a fazer, o que já há muito tempo. A minha geração, de facto, cresceu mesmo com essa cultura de medo, mas eu vim tirar o medo a partir desse período que estou cá neste país. E como é que Então, foi esse processo? Eu tenho esta curiosidade porque vocês realmente são uma quebra de paradigma da vossa geração, não é? Vocês podem contar um pouco sobre a vossa experiência de supressão, de liberdade de expressão no momento em que vocês estiveram em Moçambique e depois também quando vocês migraram para a Alemanha, se vocês continuaram com o mesmo medo e como é que vocês conseguiram libertar-se até o ponto de poder falar com os titulares do poder, no caso da Frelimo, sobre questões muito claras de corrupção, dos esquadrões da morte, supressão de vozes, etc. Como é que foi esta transição para vocês? Falo primeiro do senhor Diácono e depois vou para o senhor Melissa. tá bom, eu vou contar da minha experiência. Eu nasci em 1961, portanto, ainda no tempo colonial, né, no período colonial. Então, quando aproxima-se o governo de transição, em 64, é quando eu já era já adolescente, não é? Adolescente, ainda tem aquela esperança, tem quando as pessoas são adolescentes, tem muita coragem, né? Tem muita coragem, já é destemida, mas foi um momento, então, até crucial para a minha própria vida, não é? Eh, Quando a Frelimo toma posse, é quando já. Eu fui batizado mesmo no tempo colonial, em 71, 1971, tive o batismo. Eu, na altura, ia a catecismo, ou a catequese, e depois. Já quando torno, já na idade de adolescente, é quando não podia mais, porque já começou o tempo com a tomada de posse da Frelimo, já éramos continuadores, portanto, organizações das massas populares, continuadores da Revolução, depois a juventude moçambicana e tudo. Então, houve um pouco de quebra com a minha religião, portanto, não com a minha religião, aliás, como tal, como crente, não, mas sim com a prática de algumas questões. Por exemplo, automaticamente eu já passei a não ir mais aos encontros dos jovens da comunidade da igreja, não é? Ehm, Tanto que tinha que participar nos encontros dos jovens, portanto, quer dizer, era já moda, né? Tomar parte dos encontros das massas populares. Pronto, aquilo foi até 1980, portanto, vou dizer então, eu vim cá em 1980. Esse período todo,
de 74 até 1980 foi um momento de medo, de facto, porque nós víamos mesmo que quem criticasse alguma postura do governo, havia mesmo a partir das escolas, na escola onde eu estudei, na Escola Industrial Comercial 3 de Fevereiro, agora Instituto Comercial de Nampula, Instituto Industrial e Comercial de Nampula, houve recolha de alguns, na altura, quem falasse alguma coisa contrária, criticasse, pequena crítica, portanto, era recolhido para um centro bom, era uma pequena reeducação. O que é que faziam? Levavam os jovens para irem às machambas, colher o algodão. Então, pessoas, alunos eram escolhidos. Então, era uma forma de implantar ainda, reforçar o medo nos jovens. Agora, jovem na altura, éramos ainda imaduros e ficámos com aquele medo. Ficávamos sempre com medo. Agora, chegado na Alemanha, em 1980, bom, a coisa só mudou vou dizer, do território. Do território. Porque chegamos aqui, encontramos também o partido, na altura, o partido, parece que unificado da Alemanha, uma coisa parecida, SED, né? Chamava-se SED, o PSUA, Partido Socialista Unificado da Alemanha, é isso, que chamava-se assim mesmo. Então, ali também não havia tal liberdade a qual nós almejávamos. Muita coisa estava regulamentada, mas também não vamos esquecer que o próprio nosso governo disse que vocês vão lá para aprender a profissão e trabalhar, não é? Não vão lá para o lazer. Então, essa mensagem foi, bom, por mim, era intimidatória, né? Era intimidatória porque não deixava aquela liberdade de escolher, olha, eu quero tirar o curso tal. Porque éramos indicados, você vai na empresa X, metalúrgica, empresa têxtil, empresa, sei lá, de motorizadas, como aqui onde estou em Zul. Não tínhamos aquela liberdade de escolher a profissão que nós quiséssemos tirar, porque o governo tinha, bom, traçado as suas metas, quando os jovens queria formar. Aliás, eu não vou aqui nesta parte aqui, não vou condenar, portanto, em princípio, não vou condenar o pensamento inicial do governo, que na altura era dirigido pelo saudoso Samora Machel. Ele queria, portanto, o nosso país carecia de quadros especializados. Então, quis mandar jovens no exterior para diversos países. E nós calhamos aqui na RDA. Bom, acredito que havia sido feito o plano para as áreas necessárias para alavancar a economia moçambicana e daí que talvez não tivemos essa sorte de poder escolher a profissão que nós quiséssemos. Pois, Mas a ideia foi, de princípio, foi boa, né? O projeto foi muito bom, só que depois, a partir de 86, passamos a ver outra situação, não é? Que ao invés de estarmos portanto, alinhados na formação profissional e ao trabalhar, nos era descontado um valor que pelas informações, pelas indicações, este valor devia ser transferido para as nossas contas bancárias em Moçambique, para quando chegássemos termos um capital inicial, portanto, para reiniciar a nossa vida depois de 4 anos, porque a intenção era de ficarmos entre 4 e 5 anos, depois regressávamos para, tanto, reconstrução do nosso país. Mas o que aconteceu com aquele dinheiro
que já, Mana Selma já ouviu falar dos Magermanes, etc. Eles Exatamente, tinham já e não só, eu tenho uma cobrança em fazer uma sessão específica, sobre o caso dos Magermans. Há correto. elementos que eu tenho daqui do governo alemão, a informação que tenho a partir daqui do governo alemão, e é necessário também nós conectarmos todos os pontos, até porque não faz sentido nenhum. Nós vimos há pouco tempo a imprensa alemã a reportar isto, mesmo com um caso de até visita ao parlamento alemão de moçambicano que representa os Magermans, em que mostra que o governo alemão está com este dossiê em cima da mesa. Não faz sentido que os jornalistas, nós, no caso, omitamos este assunto ou simplesmente empurremos para o esquecimento. Nós vamos ter uma sessão específica sobre este caso e sem dúvidas vocês estarão nesta mesa para poder nos contar a história. Sr. Melice, nós temos a história do diácono Adelino sobre como ele consegue transferir-se de uma realidade de Moçambique, um Estado jovem e ainda em construção, não só sob o ponto de vista de plano de desenvolvimento, mas também em construção de valores, de direitos, etc. Em que contexto em que sai de Moçambique e vem para a Alemanha empreender? Boa tarde mais uma vez. Portanto, eu saí de Moçambique em 1979, no dia 20 de setembro. Cheguei na Alemanha, consoante os contratos que existiam ou existiam entre o governo de Moçambique e a República Democrática Alemã, que era a RDA. A missão, em primeiro lugar, era para a gente aprendermos uma profissão e quem tivesse, portanto, concluir esta profissão com êxitos, tinha possibilidade de continuar para estudar. Esta sorte, portanto, eu sou um deles que conseguiram esta sorte dos 50 que estavam no grupo, que foram transferidos para a RDA, parece que eram 15 que foram selecionados e eu tive também esta honra de poder estudar e concluir também com êxito. Índamos ao Partido Frelimo. Sinceramente, eu não conheço nenhuma pessoa da minha idade ou da nossa idade como Mano Adelino que não conheceu a Revolução de 1974-75. Eu também nasci em 1961 como Mano Adelino. Eu acho que em 1974 nós éramos filhos também da Revolução, embora não estávamos na luta de libertação. Mas aquele amor, aquela certeza de lutar, aprender para poder desenvolver a nação, é o que nos fez crescer. E o único caminho que nós tínhamos na altura era de honrar a Frelimo, de pôr a Frelimo como o espelho da nossa própria vida. E eu, Ernesto Melice, em 1980, aderi para ser membro do Partido Frelimo. A partir de 1982, já assumia cargos na Frelimo, que culminou com a minha participação no 5º Congresso em 1989, onde que fui ver, dentro do órgão central deste Frelimo, que o jogo que está sendo feito não é aquela realidade que eu venho para a Alemanha para aprender, estudar e voltar para servir a pátria. Eu senti isso na pele. Quando eu volto para a Alemanha, é que eu decidi, com esta gente não vai se dar mais. Esta gente aqui tem outro tipo de jogo em relação àquilo que tu tens no teu coração. Eu já, como tinha assumido, acima de 5, 6 anos, funções na Frelimo, de princípio eu era mentiroso. Talvez esse é o resumo da realidade que eu vivi lá.
É que Mas, muito concretamente, o que é que existia dentro da Frelimo, sobretudo no congresso em que participou, que o deixou mal disposto? Concretamente, o que é que acontecia? o Mano Adelino, na sua intervenção, falou da questão dos 60%. É um exemplo. A razão por que nós, como secretário e funcionários do Partido Frelimo na Alemanha, publicávamos era de convencer as massas para aceitar qualquer decisão tomada pelo Estado moçambicano que vai garantir beneficiar aos trabalhadores e a outros que estavam no ensino superior. Quando eu chego em Moçambique, eu vejo que não. Tudo que está-se a falar e aquilo que está a acontecer, quer dizer, é a mesma coisa alguém dizer 2 vezes 2, você dizer que são 20. Então, é ali, quando eu volto para aqui, entrei em mim, refleti profundamente, eu chego à conclusão que não, eu não vou continuar sair à frente das massas, éramos mais ou menos 17 mil moçambicanos na altura, e eu tive que representar uma mentira. Eu disse a algumas pessoas que, meus irmãos, tudo o que eu nos últimos 6, 7 anos andei a falar era mentira, e me sinto culpado. E para a minha libertação pessoal, eu preferi não servir mais a Frelimo. É a razão por que eu deixei em 1989, me distanciei da Frelimo e fui ao meu caminho, que foi que culminou em 1990 com a abertura da minha primeira empresa na Alemanha, que até hoje estou a servir. Essas foram as razões por que eu disse não. E quando isto andando, há pessoas que criaram tudo por tudo para ver se, mas ele não sei o que. Eu disse a eles todos, não. Eu coopero com qualquer tipo de moçambicanos, mas na Frelimo eu não quero. Mesmo promessas, já vieram até generais na minha empresa, grandes funcionários do Comitê Central, e uma série de pessoas lá vieram ao mesmo tempo comigo, dizer que, olha, tu tens que voltar à tua casa. Eu disse, não. Essa casa não é minha, eu não me sinto lá cômodo. Há algumas pessoas que têm falado comigo isso. O pior na minha vida que aconteceu, para as pessoas agora ficarem a saber publicamente, é a minha ação, portanto, que eu fiz em 1995. Para todos aqueles que estão a me ouvir, gostaria de pedir um grande perdão. Em 1995, eu já era um empresário tão sucessivo, tão poderoso, que, através da minha participação na luta da expulsão de estrangeiros, em particular dos moçambicanos, que ocorreu nos anos, portanto, 89 e 90, em 1995, alguns empresários procuraram para mim pedir o apoio de recuperação de mão de obra moçambicana formada na Alemanha, que já tinha capacidade suficiente para poderem responder a esta e aquela causa. Dito e feito, eu assumi levar esta oferta, ir a Moçambique, apresentar ao governo moçambicano, no Ministério do Trabalho. Dito e feito, não houve discussão, foi instruído e eu construí uma empresa com o nome Intercomércio Limitado, cuja esta empresa teria a capacidade de poder gestar a transferência de pessoas formadas de Moçambique para voltarem a trabalhar em algumas empresas da Holanda e Alemanha. Dito e feito, eu tornei-me ladrão. As condições que estavam fixadas nos acordos eram conhecidas do Ministério do Trabalho, foram aceitas. E foram eles que instruíram para a gente fazer isso aí. E eu fiz. Investi lá o meu próprio dinheiro. Eu não pedi nem crédito nem nada. Porque eu queria que isso fosse uma vitória, uma pequena participação para apoiar uma parte de pessoas, portanto, da minha pátria. O que aconteceu, acho que muita gente sabe que o Milice, ele tem fábricas dele, Milice tem empresa dele, porque ele foi roubar os germanos em Moçambique. Tudo isso é mentira. É mentira. Todo o dinheiro que foi contribuído por moçambicanos na Alemanha foi depositado no banco. Algumas pessoas contribuíram, deram cash, mas eu tinha instruído que este dinheiro tudo fosse metido num banco
E no banco, quando chegar o dia que a pessoa vai ter o bilhete de sair de Moçambique para entrar na Europa, ele tinha que ter dinheiro no bolso dele para sustentar esta e aquela questão. Um pensamento muito lindo. Mas o cabretismo acabou de comer onde é que estava amarrado. Eu, quando vou a Moçambique, é que eu vejo que aqui o jogo não está bonito. É que eu mandei parar todo o processo. Porque vi que o dinheiro que está a entrar era tirado hoje $100, amanhã $150, ou de $300. Eu perguntei ao dono lá, que era responsável nosso lá em meu nome, é para Solanga, desculpe lá, mas isto aqui que está acontecendo. É porque o Estado vai nos devolver o dinheiro depois de pagar o vencimento e eu devolver. E 3 meses depois, o banco estava vazio, o Estado não devolveu o dinheiro. Eu creio que aquilo era a forma como eles trabalhavam. E assim ficou o Milice como a pessoa mais lixada, aldrabão, ladrão e tudo. Mas durante esses últimos 30 anos que passaram atrás, eu levava isso comigo no meu coração e dizendo, Milice, tu, no teu coração estás livre. Fizeste o erro e cometeste o erro, tens que assumir. E eu digo hoje, assume este erro. Mas tudo o que eu tenho na minha vida da empresariado não tem nada a ver com o dinheiro dos moçambicanos. A minha empresa é alta, é tão desenvolvida, uma máquina que a gente utiliza para produzir custa acima de 300 mil euros. Eu não sei quantos moçambicanos que contribuíram para eu ter que construir uma fábrica. Mas bem, deixamos este tema ao lado. Eu gostaria de aproveitar esta oportunidade para dizer a todos aqueles que foram burlados lá em Moçambique, desculpem, meus irmãos. Talvez virá o dia X que a gente vai continuar a falar. Obrigado. Pois, e esse dia, sem dúvidas, vai chegar. Eu tenho a promessa de trazer este debate nas próximas semanas, posso até dizer. É uma cobrança que tem vindo a ser feita, pelo menos a nível das pessoas que me seguem, e nós vamos continuar a fazer o apuramento necessário para trazermos este debate e também olharmos para atualizações a nível do governo da Alemanha sobre como olha para a dívida que existe para com os moçambicanos. Mas todos nós vivemos na Alemanha, acredito que acordamos, temos o pequeno almoço, temos o almoço, temos o jantar, mas em Moçambique, infelizmente, há famílias que só têm uma refeição por dia e se tem essa refeição, não é? Faz sentido, após 50 anos, o país ter este índice de pessoas que passam fome, crianças que não têm o que comer? E o que terá falhado durante este processo todo? Temos um índice de pobreza a aumentar a cada 5 anos ou 10 anos de mandato e não vemos perspectivas ou políticas de governação que possam ser inclusivas e possam tirar a grande base populacional que é pobre para a classe média. Por quê? Eu vou começar por si, Sr. Diácono, para fazermos uma reflexão sobre o que terá acontecido durante este período e depois vamos refletir que tipo de Moçambique nós queremos para os anos que vêm. Ora bem, bom, a minha, eh, a minha mínima ideia que posso proferir aqui, o que é que não deu certo? E eu penso que a coisa começou com, acredito eu, com a morte trágica do saudoso Samora Machel, portanto, no acidente de Imbuzine. Para mim, eu digo que a Frelimo que vinha sendo, portanto, foi enterrada com a morte de Samora Machel. Porque de lá para cá é quando começaram a surgir novas leis. Essa questão
eu falei aqui, esses descontos começaram mesmo depois da queda do avião ali de Mbuzi, né? 86. Então, de lá para cá, bom, quando o presidente que tomou a posse, né, que sucedeu o Samora Machel, o Joaquim Chissano, ele começou a implementar as suas políticas que quase que não tinha quem lhe pudesse estar contra, né? E muita gente começou a sentir o sabor daquele tipo de governação quando ouvimos falar o cabritismo. Parece que esse sistema entrou naquele tempo, porque até 86 o Samora Machel opunha-se à coisa, a corrupção. Ele próprio chamava a sua mensagem, os seus discursos. Ele sempre falava e acho que ninguém acreditava. Eu, por exemplo, eu não acreditava. Eu só pensava, isso ele está a falar só. Mas aquilo que ele vinha falando, afinal de contas, era uma coisa profética. E o que estamos a ver, o que está a acontecer hoje em dia. É o que está a acontecer hoje em dia. Agora, o que é que falhou de 86 para cá? Então, portanto, são interesses pessoais que estamos a ver. Os dirigentes passaram a afastar-se da causa nacional aos poucos, né, gradualmente, para a causa estomacal, vou dizer isso, né? Vou dizer isso. E depois, na altura, depois da independência, não havia muitos empresários moçambicanos, vou dizer isso, não havia muitos empresários moçambicanos, mas depois houve introdução de muitos sistemas econômicos, portanto... Melissa, estava aqui o diácono a explicar o contexto de como é que isto muda. Também partilha da mesma ideia de que nós tivemos uma ruptura em 1986 com a morte de Samora, dos valores que nós vínhamos carregando e exacerbou a corrupção, a ganância a partir desta época para frente? Sim. Eu posso assinar este documento, isto porque, sinceramente, Samora Machel foi um dos melhores filhos de Moçambique. Ele morreu pobre porque a sua luta foi de beneficiar a nação. Com a morte de Samora Machel em 86, Moçambique tornou-se não aquele Estado, não aquela nação que tinha sido desejado ou tinha sido planeado. E por isso eu apoio cordialmente o senhor Adeline com a sua intervenção. Moçambique tornou-se um país não sustentável para o povo quando entra o presidente Chissano. Ele fez o seu papel, ele fez o seu manuscrito, cuja o presidente Guebuza veio por parte materializar. O grande erro que o presidente Chissano, pela minha visão, fez é a criação do cabritismo. Nós que entendemos um pouco da filosofia, ele, quando aplicou o sistema de que a cabra come onde está amarrada, eu creio que no coração dele era: nós não temos alternativa de depender do socialismo grande. Temos que criar a nossa maneira de viver. Mas, quando ele viu que as pessoas comiam onde estavam amarradas, e elas não interessavam se eu quê, ele podia ter intervido e dizer que, ei, meus filhos, eu quando disse que a cabra como está amarrada, dizer que temos que trabalhar aqui na nossa terra, desenvolver o nosso país aqui. Mas ele não fez isso, porque ele também, por outra parte, era o presidente da República e era grande empresário. Ali é onde começaram os erros.
os resultados da sua ação e da criação do cabritismo é que levou toda a elite da Frelimo serem empresários, serem oportunistas, serem ladrões, serem tudo o que é mal. Porque ele, como pai, era também à frente da campanha, ou frente da guerra. Ele é que dirigia todo esse processo. Tanto o Nhusi, tanto esses outros que mais tarde vieram. Vieram porque tinham aprendido com velhos de sal. Por isso, eu concordo plenamente com a intervenção do senhor Adelino e também temos que tentar agora, porque para mim o que conta não é o passado, o que conta muito mais, pelo menos para a minha pessoa, eu gostaria que nós aprofundássemos o nosso futuro, porque o passado já temos, nós já conhecemos quais são os problemas do passado que tivemos. Eu gostaria de convidar a todos que nós temos que discutir daqueles erros que aconteceram no passado. Vamos lá tirar aquilo que é bom para irmos mais além. Quando o Venâncio surge em maio do ano passado, eu já não estava muito envolvido na política porque não me interessava. Mas eu fui a entender que, olha lá, tem um menino que tem um idealismo de alto nível, que pelo menos o que ele pensa é aquele idealismo que tu também tiveste quando era um homem mais ou menos de 20, 30, 40 ou mesmo 50 anos. Agora, tem um parceiro. É quando eu volto na política e me junto a ele. Para vos ser sinceros, eu, Milice, é igual o que virá a acontecer. Se o Venâncio pudesse ser o nosso presidente na base da lei, eu estou 100% convencido que o povo moçambicano podia conhecer uma nova era. Mesmo sem isso, a Frelimo, acho eu que tem um professor de alto nível. Tem um professor que mostra que é possível uma nação prosperar, que mostra que é possível unir o povo. Nós vimos há dias atrás no empossamento do Sr. Chapo. Quem estava lá? Estavam entre eles bandidos. O povo não pode entrar, porque aquele é um grupo de pessoas exclusivamente para humilhar o povo. Viram? Isso não é uma coisa que eu estou a inventar. Isso é uma coisa que nós vivemos de pé, muito perto mesmo, vivemos isso. Até hoje, o que proíbe o Sr. Chapo? Ele, como pela decisão do Conselho Constitucional, foi nomeado presidente. Por que ele, a sua primeira ação não foi dizer que está bom? Obrigado. No dia seguinte, ligava para o Venâncio dizer que, meu irmão, venha para casa, vamos discutir. O que lhe proíbe fazer isso? Ele não pode fazer isso porque não é ele. Aquele grupo lá de bandido é que determina a vida de Moçambique. Ele não tem capacidade, ele não tem voz, ele não tem, quer dizer, coração de dizer que eu quero servir a nação. Ele não está para isso. Ele está para tratar, servir os interesses dos seus patrões. Pronto, eu penso que estamos a entrar já para o campo do último tópico da nossa discussão, quando fala-se das contribuições e capacidade que tem Venâncio Mondlane e também das lacunas que provavelmente a Frelimo tem para conseguir resolver os problemas das décadas de governação que criou. A palavra-chave seria inclusão, porque todos nós somos moçambicanos, não é? E por que é que nós temos de duvidar do outro moçambicano para contribuir para todos nós, não é? E é aí onde eu vou buscar a nossa próxima conversa, que é a última já de conclusão, sobre a reunião que o presidente Chapo foi participar, em que um pastor foi expulso. Vamos olhar para o vídeo e depois vamos voltar para comentar.
E uma profetisa lá levantou-se e disse que Daniel Chapo é um presidente escolhido por Deus. E isso está errado. É um pastor. Então foi isso que eu fui lá corrigir. O pastor não devia estar se a meter no negócio de política. Então transformaram um culto religioso em culto político. Então foi isso que eu fui confrontar. Pois. Estão errados os pastores e a atitude que eles tomaram. Pois. Fizeram política onde deviam fazer religião, fazer arrependimento. Então não houve arrependimento, não houve reconciliação. Eu ia lá para arrependimento e reconciliação. Né? E quando você erra, você confessa o pecado. Não houve nenhuma confissão nem de um pecado que foi cometido. Então era só política, não era um culto religioso. Então eu ia lá para confrontar os líderes religiosos que estavam a fazer política. Pois. Do seu ponto de vista, Marcos, acha que a mensagem chegou? Chegou claramente, agora se hão de ouvir é outra coisa. Pois. A mensagem chegou, foi clara. Eu disse claramente. Não pode dizer que Deus escolheu o Chapo. Ela não tem prova para dizer isso. A Bíblia diz: não pode tomar o nome do Senhor em vão. E aquela profetisa tomou o nome do Senhor em vão. Não se brinca com Deus. Exato. Então façam política. Se querem ser pastores, façam política. Mas não metam política, não usem religião para fazer política. Exato. E foi isso que eu fui confrontar os pastores que estão em pecado. Os pastores são a moral da sociedade, são o exemplo. E eles não podem fazer aquilo. Tem ovelhas nas suas igrejas que seguem o exemplo deles. E é um mau exemplo que os pastores foram dar hoje. Foram fazer uma capa de religião, mas era política. De facto, quase todos os pastores que estavam lá são pastores apoiantes de Daniel Chapo. Então não houve nenhuma reconciliação que estavam a dizer. É tudo fachada. Certo. E quando... Pronto, é uma situação muito complicada, não é? Quando nós falamos sobre reconciliação, quando falamos sobre perdão, nós temos que ter todas as partes na mesa, não é? Nós temos o privilégio de termos aqui um diácono, não sei qual é a diferença entre diácono e pastor, mas o diácono Adelino João vai nos ajudar a perceber quais são os componentes do perdão, quais são os componentes de reconciliação numa perspectiva religiosa. E eu vou talvez um pouco mais longe. Eu gosto do exemplo da África do Sul, perspectiva de reconciliação da África do Sul, onde nós tivemos barbaridades a acontecer, que não se difere do que aconteceu nos últimos 3 meses. Mas houve uma comissão de verdade e reconciliação que foi dirigido pelo Desmond Tutu, o reverendo, que juntou duas partes e foi uma missão muito difícil, mas uma missão bem conseguida. Hoje nós temos um governo coligado nos Estados Unidos não, na África do Sul, onde várias partes conseguem na mesma mesa discutir, planificar o país e dirigir. O que está a falhar no nosso processo de reconciliação? Será que queremos? Ora bem, eu até acrescentaria ao pastor Marcos. Aliás, eu vou lhe parabenizar pela sua postura, seu posicionamento. Aquilo faz-me lembrar a passagem bíblica em que Jesus expulsou comerciantes do templo, né, que faziam negócios no templo. Essa é a casa do meu pai, não é sítio para fazer negócios. Então, o senhor Chapo, ele está a misturar, de facto, coisas da política aproveitando-se da religião. Agora, a questão dos pastores terem participado naquele culto, é verdade que bom, talvez não quiseram fazer o bem, apresentar uma imagem, uma boa imagem, não crítica, né? Não sei porquê. Normalmente a igreja deve ser, como ele disse, o pastor Marcos, a moral a moral da sociedade, né? Moral de uma nação, porque aquele tipo de... Claro, nem escutei todos os discursos, todas as orações, qual foi o conteúdo das orações. Mas o posicionamento do pastor Marcos foi sábio.
infelizmente, os nossos outros irmãos ali não entenderam a sua mensagem. Talvez mais tarde possam entender o que é que ele queria dizer com aquilo. As componentes de reconciliação. Reconciliação parte do princípio de um perdão. A partir do momento que eu peço perdão a alguém, então eu já estou a lavar estou a libertar a minha alma, porque é um pesadelo que eu vinha carregando comigo. Se formos a ver os baleamentos que já assistimos, já houveram, ou já vem acontecendo desde as eleições do dia 9 de novembro até hoje. Então, seria o governo, ou seria alguém de renome, né, do governo, vou dizer, seria o governo, vir à tona pedir perdão ao povo moçambicano pelo que está a acontecer. E não parar por ali. E mandar os seus militares, que por mim, parecem pitbulls, que são largados das suas do quintal, né? Ou são desamarrados das suas correntes e deixados a perseguir um gado, porque um cão não se dá com um gato, não é? Então, é o que estamos a ver, o que a unidade de intervenção rápida está a fazer, ou as forças de defesa e segurança, né? Entre os quais, portanto, a UIR e a CERNIC. Então, devia ser o governo sair à tona, olha, pedimos desculpas e automaticamente paralelamente a isso, mandar parar aqueles que estão a balear o povo indefeso. Então, a partir daquele momento, já teríamos uma base para uma reconciliação. Então, caberia o povo aceitar aquele perdão, aquela desculpa. Mas o que estamos a verificar hoje, até agora, acredito que ainda não há condição para uma reconciliação, enquanto as coisas continuam a acontecer como vínhamos assistindo. Agora, uma possibilidade que eu posso, para mim, é uma visão minha, não é? Uma sugestão, é mesmo aproximar o outro irmão, não é? O outro irmão, sabemos que ele já está ali, o Venâncio Mondlane. Antes diziam que não podemos conversar com ele, não podemos dialogar com ele, porque está a parte incerta, ninguém sabe por onde ir. Onde lhe buscar? Ele já está ali, está pronto para qualquer. Até já começou, já deu algumas ideias, já tirou algumas medidas, 25 medidas para os primeiros 100 dias da sua governação paralela, vou dizer, governação popular. Governação popular. Então, isso aqui é uma abertura que ele está a demonstrar. Porque dependeria, já depende da grandeza do Chapo, do senhor Chapo, dizer: olha, meu irmão, muito obrigado, venha sentarmos aqui para debatermos esses e mais casos, para vermos como tiramos este nosso país da situação em que se encontra, portanto, para reconciliarmos a nação. Porque se não haver este passo, eu acredito que será muito difícil haver Moçambique viver uma paz efetiva, uma paz duradoura, porque o que vai acontecer é que bom, haverá caça a bruxas, né? Um caça o outro, não sei lá. Não é para qual que nós nascemos naquele país. Aquele país, o país é nosso, temos que ser, temos que ser, temos que ter a grandeza, temos que ter o pensamento de querer ver todo moçambicano como igual ao outro. Moçambicano como igual ao outro, assim como Deus fez o homem a sua própria imagem. Então, se assim for, então é preciso que haja amor ao próximo. Agora, eu não estou a ver, neste momento, não há amor ao próximo. O militar não ama o cidadão, até não ama aquele que é
o seu senhorio. Portanto, ele é inquilino numa casa, mas ele basta pôr a farda da polícia, ele torna-se diferente, até pode balear o seu próprio senhorio, ou o filho do senhorio, ou não sei lá quantos. Então, para mim, é preciso que haja um pensamento do senhor. Não, a ideia, ele ter a coragem, aliás, o senhor Chapo, é dizer que não, agora é que estou na presidência, puseram-me neste lugar, pese embora não tenho voz ativa, eu só estou aqui como marioneta, vou dizer isso, né? Marioneta, porque ele estará ali a querer cumprir as ordens de quem lhe pôs naquele lugar. Mas mesmo assim, ele tem grande chance de aproximar o Venâncio Mondlane, chamá-lo para dialogar no sentido de reconciliar a nação. Só dando este passo, nós estaremos em direção certa. Caso contrário, nós estaremos numa situação que talvez só a fúria popular, uma revolta generalizada, uma revolta popular, é que poderá resolver este problema. E se for o povo a resolver, querer pegar a solução, os seus meios, porque a soberania reside no povo, não é? Se o povo soberano decidir que agora basta, acredito que haverá, fuga de pandada, não sei de quem que há de fugir para onde. Com o povo não se brinca, portanto é preciso que eles notem isso, tenham entendam os sinais da mudança. Não é aquilo que eles vinham dizendo, Frelimo, força da mudança. A força da mudança agora é agora. É o povo que já entendeu que já basta tantos anos, 49 anos, quase 50 anos de exclusão, de sermos espezinhados, de sermos quase escravizados, quer dizer, sermos pisados como, sei lá, tapete, não é? Então, agora é o povo que já acordou, graças, portanto, o alerta do engenheiro Venâncio Mondlane, porque ele é que veio libertar as mentes. Olha, essa indignação vinha existindo há muito tempo, sim senhora, de que jovens sentiam-se excluídos e tudo, mas ninguém tinha coragem de falar, de pôr isso aqui ao público. Mas graças à coragem do engenheiro Venâncio Mondlane, todos moçambicanos, vou dizer isso, sobretudo a camada juvenil, que não conhece aquela Frelimo que libertou Moçambique em 74, só conhece a Frelimo que excluiu do bem-estar. Então, a juventude acordou, a juventude está mesmo na linha da frente. Então, nós os idosos, só podemos encorajar os jovens através das nossas alocuções, como agora estamos a fazer isso aqui. Nós encorajamos aqueles que lutam por esta causa e daremos o que podemos dar, né? Vamos dar as nossas ideias, vamos dar, aliás, se precisarem dos nossos conselhos, estamos ali, mas nós também aqui praticamente estamos com essas manifestações que já se realizaram, viemos realizando aqui na Alemanha, acho que é um contributo também, não deixar aquela luta só para os nossos irmãos vivendo em Moçambique. Portanto, a nossa participação, eu penso que é uma mais-valia quando não ficamos alheios àquele problema lá de Moçambique. É mais um. A razão deste programa. Eu queria fechar com o Sr. Melice, não sei se ele está conosco. Sim, estou presente. Pois, Sr. Melice, vou fechar as últimas considerações consigo sobre qual seria a fórmula de uma reconciliação genuína, tendo em conta que houve danos para os
moçambicanos. Não estamos a falar apenas deste processo eleitoral que trouxe cerca de 500 mortes graves, bárbaras, e que trouxe feridas para o povo moçambicano, feridas das quais muito dificilmente vão ser saradas logo. Mães perderam os seus filhos de forma bárbara, perderam bebês, pais perderam os seus filhos, os filhos perderam os pais, e em condições em que tudo isto poderia ser evitado. Não estamos a falar apenas da violência, mas também a violência estrutural, quando há pobreza, falta de condições de vida, fraco sistema de saúde, educação, entre outras fragilidades que durante 50 anos não se conseguiu resolver ou, pura e simplesmente, não houve nenhuma solução. O que poderia ser a fórmula para a verdadeira reconciliação e mais rápida possível? Obrigado. Em primeiro lugar, nós temos 2 pontos que são muitíssimo importantes para a nossa pátria moçambicana. Nós temos o presidente Venâncio, pela parte do povo moçambicano, e temos o senhor Chapo, pela parte do Conselho Constitucional. São 2 rapazes, quase da mesma idade, que de fundo o Chapo disse que quer servir a nação e o povo moçambicano. O Venâncio disse a mesma coisa. Agora, eu, como uma pessoa que estou fora de esse jogo todo, e como um observador, eu gostaria que os 2 nossos filhos, portanto, o senhor presidente Venâncio e o senhor Chapo, criassem condições, naturalmente, que cada um deles tem o seu orgulho pessoal. Isso temos que reconhecer. Que a razão por que os 2 não falam entre si é que eu fui dito sou presidente na base da lei e o outro diz eu sou presidente na base do povo. Os 2 tinham que cada um deles refletir internamente. Eu vou dar o primeiro passo. Isso é que tinha que ser. Esse espírito tinha que vir das duas partes. Naturalmente, o Chapo tem patrões. Não é capaz de dar este passo porque o patrão disse não. Mas o nosso presidente, o Venâncio Mondlane, também tem esta liberdade de fazer um convite oficial ao Chapo para podermos falar sobre Moçambique. Eu acho isso não como um ato estranho, porque o que se interessa aqui é resolver os problemas da nação moçambicana para o bem-estar do povo. Então, se naquele plano que o senhor presidente Venâncio apresentou ao povo moçambicano, um dos pontos fosse convite ao presidente, seria uma grande vitória para nós. Nós queremos a paz em Moçambique. Nós queremos a liberdade. Nós queremos, portanto, tudo o que é bonito para que o povo, para que a juventude comece a fazer as suas atividades, para que o programa do Venâncio está muito lindo, mas ele também tem que ter a vontade e a força de fazer um convite. Sei que faz atrás, como é que alguém tinha me dito numa vez, atrás das paredes, e não há reação. Então ele, por favor, podia fazer também um convite público. O povo moçambicano convida o presidente do Conselho Constitucional para um diálogo nacional. Ele, o nosso presidente, podia também submeter uma agenda na base daquele plano que ele apresentou, o manifesto que ele fez ao povo, que eu quero falar com o Chapo sobre esta agenda. Eu acho isso como uma das possibilidades de nós termos que sair desta crise, porque, sinceramente, o sofrimento atinge ao povo moçambicano. Atinge ao povo moçambicano, a juventude é que está a perder cada dia que nós não conseguimos desenvolver nada na pátria,
é um prejuízo muito mais para a nossa juventude. Então, estes conflitos que nós temos só podem se resolver na base de um diálogo numa mesa. Naturalmente que aqueles patrões do Sr. Chapo, alguns têm 80 ou mais que isso, mas eu me pergunto sinceramente, qual é a honra de um país se um libertador de uma pátria faz tanta porcaria até o povo ter que lhe cuspir, do que lhe levar como a pessoa que fez a existência da independência de Moçambique? Eu, na minha vida, nunca desejei ver os nossos libertadores como pessoas mais odiadas, como pessoas que não merecem respeito. Mas eles fazem tudo por tudo para que o povo chegue a esse estado de ignorar a eles, de não respeitar a eles, de não considerar a eles como libertador. Será que é essa honra que uma pessoa tem que ter só porque anda a perseguir dinheiro? Eu julgo isso não. Isso é uma coisa que também os nossos vovôs, os Gebuzas, Chissano e mais outros que estão lá atrás daquele jogo com patrões do Chapo, tinham que tentar lhe dizer, porque o Chapo é filho deles, eles é que ditam. O Chapo não tem força suficiente para decidir alguma coisa quando esses velhos não quererem. Isso é que nós temos que refletir. Chapo não é porque não quer falar com o povo. O Chapo não é porque não quer atender o povo, mas ele não tem a liberdade. Por isso, a responsabilidade agora é nossa, do povo moçambicano com Venâncio Mondlane. Ir dizer ao Chapo, venha, senta. Se no caso ele recusar, porque os patrões não lhe permitem, então é tempo para nós termos que avocar, portanto, a violência nacional. O povo tem que revoltar já contra a Frelimo, para limpar para toda e para sempre a Frelimo. Ou eles vêm na mesa do diálogo, a gente apanhamos a solução que é necessária em benefício do nosso povo, o que naturalmente é o desejo de todo o povo, ou eles começam com aqueles manobras deles e acabamos com tudo. Isso seria o meu conselho, o meu apelo ao povo. Porque o Venâncio também tem a obrigação. Esta obrigação convida o presidente do Conselho Constitucional para dialogar com ele. Acho que já falei muito e muito obrigado pela atenção prestada e assim, Mana Selma. Obrigado por esta iniciativa. Eu creio que podíamos continuar mais além e desejo a todos uma boa noite, um domingo abençoado e saudações a todo o povo moçambicano. Nós vamos continuar a lutar. Muito até obrigada. a vitória final. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Ernesto Melisse. Estendo os meus agradecimentos ao diácono Adelino João e também à senhora Alice Citóio pelas contribuições muito ricas que deram a este debate. Mais do que debate, foi um espaço de desabafo. Na verdade, somos todos moçambicanos, cada um de nós tem sentimentos em relação ao que se passa em Moçambique e também um desejo de contribuir para um país mais unido e mais reconciliado. Nós vamos ficar por aqui com a promessa de voltarmos num próximo debate, numa próxima sessão, com mais conversas interessantes e mais gente interessante. Fique por aqui, não se esqueça de comentar sobre todas estas contribuições e nós teremos o prazer de ler todos os comentários. Obrigada e tchau, tchau. Até a próxima. Tchau. Tchau.